Boa tarde a todos. Hoje a gente vai abordar a clamidiose, a influenza aviária, a criptococose, a histoplasmose e a salmonelose. Bom, para iniciarmos, vamos relembrar o conceito de zoonoses. De acordo com a OMS, zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. A clamidiose, também conhecida como pistacose, ornitose ou febre dos papagaios, ela é uma zoonose causada pela bactéria intracelular obrigatória Chlamydophila psittace. Ela é transmitida principalmente por aves silvestres, particularmente por psitacídeos, calopsitas, periquitos, papagaios e araras. Vale ressaltar que a calopsita ela é uma ave considerada uma importante fonte de infecção do agente etiológico no ambiente doméstico. Ela apresenta uma evolução assintomática e elimina o agente por períodos prolongados. O ciclo epidemiológico da clamidiose começa quando a ave portadora do agente libera a bactéria nas fezes. A contaminação do homem ela pode ocorrer tanto da inalação de partículas do pó dessas fezes secas ou por mordidas e contato direto da boca e do bico. Os sinais clínicos em aves eles podem ser classificados da forma aguda, com sinais inespecíficos, e da forma crônica. Na forma aguda, as aves apresentam apatia, sonolência, o eriçamento das penas, a diarreia esverdeada, que é decorrente de hepatopatia, a desidratação, conjuntivite e alterações respiratórias. Na forma crônica, ela pode apresentar, além dos sintomas da aguda, a redução do ganho de peso, como a redução da taxa de postura e da taxa de eclosão de ovos. Em humanos, eles apresentam sinais similares com os de uma gripe, febre alta, tosse, dores de cabeça e calafrios. A condição ela pode piorar, trazendo dores nas costas, no tórax, dor abdominal, meningite e até pneumonia. Nesse próximo slide, a gente pode ver um dos sinais clínicos em aves, no caso da calopsita, que é a conjuntivite. Nesse outro é o raio-x de um tórax humano. Nesse caso, é um relato de caso de um menino de 16 anos que ele possuía uma criação de pombos na casa dele e ele entrou com sinais clínicos de tosse, febre alta, mal-estar, mialgia, dor abdominal, dor na região escapular e a partir disso eles constataram o diagnóstico da clamidiose. Bom, no raio-x a gente pode ver que apresenta o DPOC, que é o distúrbio pulmonar obstrutivo crônico. A gente pode ver que os pontinhos brancos no pulmão demonstram que o pulmão está comprometido, não tem expansibilidade pulmonar, e essa condição pode levar a uma atelectasia. O que é a atelectasia? É o colapamento das pleuras e impede que o pulmão se expanda. E isso leva ao desconforto respiratório. E é algo que a gente vê acontecendo muito atualmente nos casos de Covid-19, esse colapamento das pleuras. Bom, a gente resolveu dar ênfase para a clamidiose em felinos, porque apresenta muitos casos. Bom, em gatos, a infecção ela atinge principalmente os olhos
e o trato respiratório superior. Os sintomas da infecção respiratória principalmente apresentam os olhos vermelhos inchados, muita produção de secreção, corrimento nasal, espirro e tosse. O pior estágio da doença em felinos é quando a inflamação ela se torna pneumonia, que pode levar o gato a óbito. No caso dos felinos, aqui a gente pode ver a conjuntivite, que é causada pela clamidiose. A prevenção da clamidiose em felinos, ela pode ser feita por meio da vacinação. Essa vacinação da V4 e a V5, elas devem ser anuais e elas impedem a clamidiose. O diagnóstico. É muito importante avaliar as características clínicas, junto com os testes sorológicos, pode ser o cultivo celular e o PCR também. O PCR é muito eficaz e ele é bem eficaz e mais rápido. Também está sendo utilizado muito para identificar o COVID. Então, o PCR é o mais recomendado. O tratamento. Em aves, o antibiótico tetraciclina ou rações com clotetraciclina, que são comercialmente disponíveis. Em humanos, a doxiciclina é o antibiótico mais utilizado. Para crianças com menos de 7 anos, é indicado a eritromicina. É necessário a gente ressaltar que os blocos de cálcio que são oferecidos às aves pelos proprietários, eles devem ser retirados durante o período de tratamento com a tetraciclina, porque o cálcio ele prejudica a absorção desse ativo pela ave. E esse tratamento dura mais ou menos 45 dias. A profilaxia e o controle, basicamente, é o manejo correto dos animais. Você deve trocar o forro das gaiolas com frequência. Usar a máscara de proteção é muito importante durante o processo, que evita a inalação do pó dessas excretas. Realizar um exame nas aves antes de você incluir no lar ou em um grupo já estabelecido de animais, porque pode passar para outros animais. E acompanhar uma dieta adequada desses pets. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a influenza aviária. A influenza é um vírus tipo A da família Orthomyxoviridae. Ela tem um alto índice de letalidade, tanto nas aves domésticas quanto nos seres humanos. E é importante ressaltar que ela é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal. O vírus da influenza ele se reproduz no epitélio nasal ou no da faringe e se espalha nas membranas mucosas do sistema respiratório. O ciclo epidemiológico da influenza é basicamente pelo contato direto ou indireto das aves migratórias. E vale ressaltar que as aves migratórias, elas são reservatórios naturais do vírus e elas são resistentes à infecção. Então, é o contato direto e indireto dessas aves com as aves domésticas. E a exposição direta a essas aves domésticas que são infectadas levam à infecção humana. As aves e as pessoas, elas podem se infectar também pela inalação ou a ingestão do vírus presente nas fezes e secreções, como o corrimento nasal, espirro e tosse das aves infectadas. Também pode ser dado pelo contato com a ração, água, equipamentos, veículos e roupas contaminadas e os ovos também. Os ovos contaminados é uma fonte de infecção das galinhas, principalmente dos incubatórios de pintinhos, visto que o vírus ele pode ficar presente de 3 a 4 dias na casca dos ovos postos pelas aves contaminadas. Os sinais clínicos eles são classificados de acordo com o grau da patogenicidade. Na patogenicidade baixa, apresenta sinais respiratórios discretos, aerossacolites, diarreia, mortalidade baixa.
ovos com má formação, involução ovariana e presença de hemorragia e a queda de postura. Na média, todos esses da baixa, mais a peritonite por ruptura de ovário e pode levar também à inflamação renal. Na alta, que tem alto índice de mortalidade, apresenta depressão severa, a inapetência, severa queda de postura, a prostração, diarreia, paralisia e a morte. A infecção em humanos, elas podem variar de assintomática e doença leve do trato respiratório superior a uma pneumonia grave e falência múltipla de órgãos. O vírus aviário, mesmo sendo em pacientes imunocompetentes, ele tem uma apresentação clínica grave. É um vírus bem agressivo e com alta mutação. Então, ele tem uma elevada taxa de letalidade, cerca de 60% dos casos. Alguns sinais clínicos também é a fadiga, principalmente diarreia aquosa, vômitos, algumas dores abdominais, dores pleurais e, em alguns casos de influenza que foram relatados em humanos, o sangramento como os principais sinais clínicos e primeiros que apareceram nessas pessoas foram sangramentos pelo nariz e nas gengivas e a cefaleia também. O diagnóstico da influenza consiste no isolamento do vírus, assim como a caracterização do subtipo do vírus e a determinação do grau de patogenicidade. O tratamento. Na prática, não há tratamento viável para a infecção do vírus da influenza nas aves. O tratamento humano inclui alguns corticoides e antivirais e alguns inibidores de neuraminidase. Bom, o Brasil ele é o maior exportador mundial de carne de frango e possui uma avicultura de ponta, uma das mais modernas do mundo. E a gente quer continuar livre da influenza. E tem alguns meios, algumas medidas que a gente tem que tomar para que esse vírus não chegue até aqui, como remover a sujeira, esterco e outras matérias orgânicas das superfícies, lavar e aplicar desinfetantes, lavar e desinfetar gaiolas, bebedouros, comedouros, veículos e outros equipamentos. As aves mortas elas devem ser descartadas em um lugar adequado, na fossa séptica. Trabalhadores das granjas devem tomar banho, trocar de roupa ao entrar ou sair do trabalho. Não viajar para locais que exista o surto da doença, se não for possível, tomar medidas de limpeza e higiene pessoal e do veículo. Não visitar granjas com problemas. Se visitar outras granjas ou mercados de aves vivas, trocar roupas e sapatos antes de começar a trabalhar. Repovoar os galpões com aves de procedência idônea e criar lotes de idade única e, principalmente, proteger as aves do contato com as aves silvestres, no caso, as aquáticas e migratórias. Aqui eu coloquei um folder que foi feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal. É uma campanha para conscientizar a população sobre a influenza e a importância da gente tomar as medidas de segurança para que esse vírus não chegue ao Brasil. E é isso. A próxima zoonose escolhida foi a criptococose. A criptococose é uma doença causada pelo fungo Cryptococcus neoformans e também pelo fungo Cryptococcus gat. O nosso interesse nessa palestra é o Cryptococcus neoformans, pois ele está relacionado com a presença do fungo nas fezes de pombos, principalmente, e dos morcegos, que são seus principais transmissores. O Cryptococcus gat ele está relacionado com a transmissão da criptococose, mas relacionado às árvores ou a frutas em decomposição.
Na imagem é uma imagem do Cryptococcus neoformans. Ele é uma levedura encapsulada que pode ser encontrado no solo, frutos vegetais em decomposição e nas fezes das aves. A criptococose ela é uma zoonose oportunista e ela é capaz de acometer homens, alguns mamíferos domésticos, principalmente cães e gatos, mamíferos silvestres e algumas aves. O ciclo epidemiológico da criptococose. O fungo ele é capaz de sobreviver ao trato digestório das aves e também é capaz de promover colonização no papo das mesmas. Quando eles são eliminados pelas fezes, eles possuem, é, eles possuem uma capacidade de sobreviver nesse solo contaminado por mais de 2 anos, devido à grande fonte de nitrogênio que é capaz de promover a sua manutenção e seu desenvolvimento. Quando ele acomete o ser humano pela inalação do pó dessas fezes. A forma que ele possui nas fezes dos pombos é a sua forma de levedura capsulada. Caso ocorra a perda da cápsula, ele perde o seu fator de virulência. Quando inalado, o foco primário da infecção de Cryptococcus neoformans são os pulmões. Ele pode permanecer nos pulmões ou, por via hematógena, ele pode atingir os outros órgãos, principalmente o sistema nervoso central, pelo qual ele possui tropismo. O comprometimento da resposta imune é o principal fator para que se tenha quadros mais graves de uma infecção pelo Cryptococcus. Os sinais clínicos em humanos, eles vão variar de acordo com o órgão acometido e também de acordo com a resposta imunológica do indivíduo. No pulmão, pode ocorrer 3 evoluções: a recuperação do organismo, uma infecção localizada ou a disseminação para outros órgãos. De modo geral, os seres humanos podem apresentar febre, dor torácica, abscessos com posterior ulceração da pele, dores de cabeça, rigidez na nuca, distúrbios visuais e meningite. Na primeira imagem é uma foto já de uma infecção disseminada pelo Cryptococcus neoformans que atingiu a pele, causando os abscessos. E na segunda imagem é uma radiografia de um pulmão com pneumonia criptococócica, onde o lobo direito aparece extremamente claro, o que indica a formação da pneumonia. Os sinais clínicos nos animais, eles vão variar de acordo com a espécie e também com o grau de resposta imunológica. Em animais domésticos, eles podem apresentar quatro síndromes, que são conjuntos de sinais clínicos. A síndrome neurológica é mais comum em cães e vai apresentar uma sintomatologia de acordo com a região atingida. A síndrome ocular, os animais eles podem apresentar uveíte. Na síndrome cutânea, que é mais comum em gatos, atinge principalmente a região da cabeça e do pescoço. E na síndrome respiratória, também comum em gatos, há a presença de secreções mucoporulentas ou até secreções sanguinolentas e também de dispneia inspiratória. Em animais de produções, pode ocorrer a síndrome neurológica e a síndrome respiratória. Em equinos, a infecção ela pode ocasionar problemas respiratórios, mas também pode levar a problemas reprodutivos e doenças neonatais. As aves, elas não apresentam uma sintomatologia. Devido à sua temperatura corporal, ela inibe o crescimento da levedura, e assim como uma possível invasão sistêmica, ou seja, elas
podem ser infectadas, mas elas só funcionam como uma espécie de vetor. O diagnóstico para a criptococose é clínico e laboratorial. Para as meningites criptococócicas, o principal exame feito é o exame de análise de Lichter, que é o líquido cefalorraquidiano presente no sistema nervoso central. A sorologia e a histopatologia também são considerados meios de diagnóstico. E na microscopia, a levedura ela pode ser vista em vários tipos de secreções: lavado brônquico, no líquido cefalorraquidiano, em pus do abscesso presente na pele e na urina. Na imagem, é o diagnóstico laboratorial, que é feito por meio da visualização dos esporos do Cryptococcus neoformans e é feito pela tintura de nanquim. O tratamento ele vai variar de acordo com a forma clínica e o estado imunológico do indivíduo. Os medicamentos fúngicos mais utilizados é a anfotericina B, o fluconazol, o itraconazol e a flucitocina. Em seres humanos é mais utilizado a anfotericina B e em animais domésticos a anfotericina B somente indicada em casos em que necessite uma resposta imunológica mais rápida, sendo que o cetoconazol, o itraconazol e o fluconazol eles são mais utilizados no tratamento. A criptococose ela vai apresentar um prognóstico reservado, ou seja, vai variar de acordo com o desenvolvimento da doença no indivíduo e sua resposta ao tratamento. A profilaxia e controle. Uma das medidas de controle é principalmente evitar a aglomeração dos pombos. Aqui na região de Londrina, no centro de Londrina, tem um bosque em que é conhecido pela grande população de pombos e que teve várias medidas que foram adotadas para que diminuísse essa população e evitasse também a disseminação de doenças como a criptococose. Sendo que em 2013, um taxista ele morreu devido à infecção de criptococose. Ele fez o tratamento durante 6 meses, mas não acabou respondendo de uma melhor forma. Então, uma das medidas é o controle dos pombos por meio de instalações que evitem seu pouso, como colocar formas pontiagudas para que evitem o pouso em regiões planas, materiais brilhantes como CDs para que causem uma certa confusão nos pombos. O controle também dos 4 As, que seria o alimento, o acesso à água e o abrigo, que diminuiria a população de pombos na determinada região. E quando for realizar a limpeza de locais onde há grande população dessas aves, é importante umidificar para que evite a inalação do pó das fezes desses pombos. E quem for fazer essa limpeza, utilizar os equipamentos de proteção individual indicados, como luvas e máscaras, para a limpeza desses locais e também para limpezas de galpões onde há criação de aves ou aglomerados de pombos. As micoses sistêmicas, elas não integram a lista nacional de doenças de notificação compulsória. E daí elas não são objeto de vigilância epidemiológica de rotina. Ou seja, somente é uma vigilância mais recorrente caso o município ou o estado monte um projeto para que promova essa vigilância recorrente. A próxima zoonose também é de origem fúngica, é a histoplasmose. Ela é uma doença infecciosa causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Ela causa uma infecção sistêmica. É uma micose sistêmica, ela é considerada endêmica
e possui comportamento oportunistas em pacientes imunocomprometidos. Ela pode ser encontrada em solos contendo fezes de aves e de morcegos e podem persistir no ambiente por mais de 2 anos também. O Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico e se apresenta no ambiente na forma filamentosa e no organismo do hospedeiro ele adquire a forma leveduriforme. Na imagem é a presença do fungo Histoplasma capsulatum fagocitado dentro de um macrófago. O ciclo epidemiológico se dá de forma parecida com o da criptococose, pela inalação dos micronídeos, que são partes infecciosas desses fungos, sendo o foco primário também os pulmões. Lá, esses fungos eles são fagocitados pelos macrófagos residentes e são levados aos linfonodos. Ele pode promover tanto uma disseminação pela via linfática quanto uma disseminação pelo sangue. As aves, elas não albergam o fungo. No entanto, os morcegos, eles podem ser portadores crônicos da infecção pelo Histoplasma capsulatum e podem transmitir de forma viável nas fezes. O risco de infecção da histoplasmose está relacionado principalmente à atividade desenvolvida pelo indivíduo, com o tempo de exposição do indivíduo a um local contaminado pela presença desse fungo e a frequência de exposição. Locais onde podem haver a presença do Histoplasma capsulatum são locais onde há atividades como construção, reforma, demolição, turismo ecológico, acampamento, agricultura, avicultura, e eles são meios também de favorecer o contato do homem com o Histoplasma capsulatum. Os sinais clínicos em seres humanos vão variar de acordo com o estado imunológico do hospedeiro, do número de partículas fúngicas inaladas e da virulência dos micronídeos. Em humanos, a histoplasmose ela pode atingir 3 formas: a pulmonar aguda, a progressiva disseminada e a cavitária crônica. A pulmonar aguda ela é a forma inicial de infecção e ela tem uma sintomatologia parecida com a da gripe, e apresenta sinais como febre e tosse. Já na progressiva disseminada, o fungo ele atinge outras regiões do organismo pela via linfática ou pelo sangue, regiões essas como cérebro, medula espinhal, fígado, baço, linfonodos, adrenais, sistema digestivo ou medula óssea. E os sintomas nessa forma são poucos específicos, mas de maneira geral, o indivíduo ele pode sentir mal-estar, cansaço e fraqueza. Já a forma cavitária crônica é uma infecção pulmonar e os sintomas são perda de peso, sudorese noturna, febre leve e indisposição geral. Já em animais domésticos, a histoplasmose pode ser classificada em 3 formas: assintomática ou subclínica, respiratória e disseminada. A sintomática ou subclínica é a forma mais comum e não apresenta sinais clínicos. A respiratória é uma forma benigna e autolimitante, ou seja, o organismo dá conta da infecção sem uma necessária intervenção de medicamentos. Pode apresentar também casos mais graves, perda de peso, inapetência e sinais respiratórios. A forma disseminada atinge as outras regiões do organismo, como fígado, baço, medula óssea e trato gastrointestinal. Os sinais clínicos são inespecíficos, que incluem perda de peso, inapetência, febre e letargia. O diagnóstico da criptococose é realizado com base na associação de sinais clínicos, exames complementares e da identificação do fungo no organismo.
E o histórico também auxilia na hora do fechamento do diagnóstico. Ele pode ser realizado por meio de amostras de tecidos ou líquidos, pelos exames de sangue e urina, para detectar a presença de proteínas liberadas pelo fungo, pelo exame histopatológico ou citológico, para visualização do fungo no organismo, como aquela imagem que foi apresentada no começo, o fungo dentro dos macrófagos, pela radiografia de tórax, para observar se há alguma infecção pulmonar. E também tem um exame micológico que é considerado padrão ouro, que vai ser observar as estruturas fúngicas do histoplasma capsulatum através de um exame direto e cultivo de materiais biológicos. Só que essa forma, só que esse exame micológico, ele demora cerca de 2 a 6 semanas para ser realizado. Então, às vezes se torna mais viável associar vários diagnósticos e iniciar o tratamento do que esperar o exame micológico. No tratamento também é utilizado antifúngicos, como o itraconazol em infecção leve ou a anfotericina B, no caso de pneumonia grave. Em cães e gatos, o tratamento de eleição para histoplasmose é o itraconazol. E também é indicado, no caso de tratamento com itraconazol, um acompanhamento com exames complementares como hemograma e bioquímico completo. Mas pode haver um aumento, principalmente da LT, e aí tem que observar principalmente a saúde dos outros órgãos. O prognóstico vai depender do envolvimento sistêmico e da gravidade dos sinais clínicos associados. A profilaxia e controle também é muito parecida com a da criptococose. Não existem medidas específicas para conter a disseminação do fungo. E a melhor modo de profilaxia é a higiene dos lugares onde o fungo ele pode estar presente. O controle também dos 4As, para evitar o controle também dos 4As, ou seja, do acesso, do abrigo, da água e do alimento, para evitar a presença dessas aves e dos morcegos. A utilização também de equipamentos de proteção individual para a limpeza dos locais onde há grande concentração dessas espécies que transmitem a histoplasmose. Também umedecer as fezes de aves e morcegos antes de limpá-las para evitar a inalação da poeira contaminada. E se o sistema imunológico do indivíduo estiver comprometido, evitar obras ou qualquer outro local que permita um contato direto com o histoplasma capsulado. A última zoonose que iremos abordar é a salmonelose. A salmonelose, nós escolhemos abordar os efeitos delas nos seres humanos e nas aves, mas ela também atinge outras espécies, e essas outras espécies também podem transmitir aos seres humanos. O gênero Salmonella faz parte da família Enterobacteriaceae, e eles são bacilos gram-negativos não formadores de esporos. O gênero Salmonella é composto por duas espécies principais, que é a Salmonella enterica e a Salmonella bongori. A Salmonella enterica, ela causa infecções nos homens e em animais de sangue quente, ou seja, nos mamíferos e aves. Já a Salmonella bongori causa infecções em animais de sangue frio, como répteis e anfíbios. Nas aves, os sorotipos que levam a sinais clínicos significativos que interferem na saúde e no desenvolvimento das mesmas é o Salmonella gallinario e o Salmonella pullorum, sendo os outros sorotipos de Salmonella paratíficos, ou seja, eles estão presentes nas aves, elas podem estar infectadas, mas elas não causam sinais clínicos de relevância.
tanto que as aves elas se desenvolvem nos padrões zootécnicos esperados e podem transmitir por meio da carne ou dos ovos esses sorotipos paratíficos para as outras espécies. Já os sorotipos, como a Salmonella typhimurium e a Salmonella enteritis, eles causam sintomatologia importante nos seres humanos, sendo também muito importante na saúde pública. O ciclo epidemiológico da salmonelose. As aves, os sorotipos paratíficos nas aves, elas acabam se tornando portadoras assintomáticas. E aí ela se desenvolve, como eu já disse anteriormente, dentro dos padrões zootécnicos. Ou seja, elas não vão apresentar nenhum sinal clínico que haja desconfiança que há alguma infecção. E elas podem produzir os seus produtos contaminados, como ovos e a carne. As galinhas e os perus são as principais fontes de infecção de salmonela para o homem. E a bactéria também ela pode ser encontrada nas fezes desses animais, contaminar também água e alimentos, e está presente também no esgoto, resultado da infecção humana por via feco-oral. Nas aves também pode ocorrer a transmissão da salmonelose por via vertical, ou seja, a mãe pode transmitir para o filhote, e a transmissão vai se dar pela ingestão de alimentos contaminados, da água contaminada, com as fezes desses animais, que têm a presença da bactéria. Os sinais clínicos em seres humanos. Em seres humanos, a salmonela ela causa, de modo geral, dois tipos de doença: a salmonelose não tifoide e a febre tifoide. A salmonelose não tifoide, ela pode ter 4 evoluções. Ela pode ser uma gastroenterite, pode causar uma febre entérica, bacteremia ou uma doença focal. E geralmente é autolimitada entre as pessoas saudáveis. Ou seja, as pessoas, no caso de um tratamento, elas só têm que se manter hidratadas e bem nutridas para combater a infecção. A gastroenterite é a forma mais comum da salmonelose não tifoide. Ela causa náuseas, cólica abdominal, que pode ser seguida por diarreia, febre e às vezes vômito. A febre entérica é uma forma menos grave da febre tifoide, e ela é caracterizada pela febre, por prostração e sepse. A bacteremia, ela causa uma febre prolongada, cefaleia, mal-estar, calafrios, mas raramente diarreia. E a doença focal, ela pode ocorrer com ou sem bacteremia, ou seja, a presença da bactéria no sangue, e ela pode apresentar dor nos órgãos provenientes da infecção, como do trato gastrointestinal ou em tecidos moles. A febre tifoide, ela é a forma mais grave de salmonelose e tem uma alta taxa de mortalidade se não for tratada logo, e causa uma doença bacteriana aguda. Os principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, mal-estar, falta de apetite, bradicardia, esplenomegalia, ou seja, o aumento do baço, diarreia ou prisão de ventre e tosse seca. Já nas aves, os dois sorotipos, o Salmonella gallinario e o Salmonella pulorum, eles podem causar doenças que afetam principalmente quando relacionado à produção. A primeira doença é a pulorose, que é causada pela Salmonella pulorum e possui alta mortalidade em aves mais jovens. As aves jovens elas são mais susceptíveis à infecção e elas apresentam sinais clínicos como apatia, anorexia, asas caídas, diarreia esbranquiçada, perda de peso e morte. E caso sobrevivam, elas podem desenvolver cegueira ou apresentarem claudicação.
O tifo aviário, que é causado pela Salmonella gallinario, é comum em aves adultas, sendo as galinhas as hospedeiras naturais. Os sinais clínicos são apatia, anorexia, anemia, perda de peso e queda na produção de ovos. O paratifo aviário, também as aves jovens são as mais suscetíveis e os sinais clínicos são apatia, penas arrepiadas, asas caídas, amontoamento, diarreia, inapetência e queda na produtividade de ovos. O diagnóstico e o tratamento para a salmonelose. O diagnóstico ele vai ocorrer a partir do isolamento da bactéria nas fezes ou no vômito, ou ainda em amostras de alimentos que foram consumidos. As fezes elas devem ser coletadas na fase aguda da infecção, conseguir obter a visualização da bactéria. Em pacientes com infecção ativas, devem ser priorizados swabs retais para fazer a análise. Em pacientes com suspeita de febre tifoide, a pesquisa do sorotipo Salmonella typhi é indicada a partir da segunda semana da doença. O tratamento em seres humanos, no caso da salmonelose não tifoide, é por meio de repouso e ingestão de bastante água. Em casos mais graves, é feita a reposição eletrolítica e reidratação. Em grupos de risco à saúde ou infecções mais graves, é utilizado um tratamento com antibióticos. Já na salmonellas que atingem as aves, na pulorose, o diagnóstico pode ser feito por sorologia e o tratamento é feito com antibióticos como a sulfonamida. No tifo aviário, ele não possui cura e o tratamento é apenas uma forma de controle da doença. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais. O diagnóstico para tifo aviário é por meio de sorologia também, e o tratamento consiste na aplicação de antibióticos como o trimetoprim. A profilaxia e o controle. O melhor meio de profilaxia é a adoção de medidas de controle rígidas em todas as etapas da cadeia alimentar, ou seja, desde a criação dessas aves até a sua venda em estabelecimentos. No caso dos seres humanos, deve-se lavar bem as mãos antes, durante e depois da manipulação de alimentos, lavar bem esses alimentos antes de serem consumidos, além de cozinhá-los bem. Também deve-se consumir em estabelecimentos que possuam boas condições de higiene e conservação. No caso das salmoneloses que atingem as aves, a correta limpeza e desinfecção da granja, controle de insetos, pássaros e roedores, remoção de dejetos e evitar a compra de aves já contaminadas são uma das formas de profilaxia em controle, além de aplicação de boas práticas de manejo que promovem um bom controle da doença nesses estabelecimentos. Há também vacina para as aves contra o sorotipo Salmonella gallinario, que pode ser realizada na sexta semana de idade dessa ave, com uma revacinação de 16 a 18 semanas de idade. E também deve ter muito cuidado com o controle, com o fornecimento de água e de alimentos para essas aves. E nós finalizamos nossa palestra por aqui. Queria agradecer a todos pela participação.